mas estamos aumentando o peso da educação na agenda pública, mas talvez ainda não suficiente para sermos completamente adultos, brincando um pouco com a frase do Benar e do Maurício. É um processo. Nós vamos ter que pensar em etapas, em como fazer isso. Eu não tenho a resposta completa para isso. Mas sei que é importantíssimo transformar, fazer com que a agenda pública da educação cresça dentro do sistema político. A resposta que alguns de nós demos hoje de manhã é: aproveitem as coisas que já estão na pauta, faça com que essas coisas cresçam e crie elementos que mobilizem mais a sociedade. Porque, como eu disse, lembrando as pesquisas do Ibope, desde 2001, o brasileiro diz: a educação é a coisa que mais pode mudar a vida do brasileiro, mas não é a coisa mais importante da minha vida. Então, temos que enfrentar esse paradoxo. Depois nós falamos de um segundo tipo de governança, que é a relação da política de educação com a sociedade. E isso apareceu de manhã e apareceu um pouco à tarde, porque é uma relação também muito importante, por exemplo, com as universidades. E aí eu acho que todo o peso do Todos pela Educação e de várias outras entidades e de várias outras que não estão aqui é muito importante. É pensar como incluir mais organizações da sociedade na discussão do tema educação. Essa é uma tarefa importantíssima. Quanto mais organizações, numa sociedade cada vez mais fragmentada e complexa, nós conseguirmos trazer para o tema educação, mais fortes seremos. Então é preciso ter estratégia para atuar em vários campos e ter, provavelmente, várias linguagens. Nós ouvimos muitas coisas de manhã, o Paulo falou de igrejas, falamos de sindicatos, o Beno falou de sindicatos. Eu acho que um dos grandes atores ausentes aqui no debate é a escola. A escola não é o sindicato. Eu acho que nós temos que pensar em como chegar à escola. E a escola tem um papel magnético em relação à comunidade. Isso a gente precisa pensar melhor como fazer. E à tarde, fundamentalmente, o tema de governança foi o tema da governança federativa nas duas mesas. Quer dizer, claro que implica relações com o sistema político, tem relações com a sociedade, mas nós estamos pensando fundamentalmente na governança federativa. E eu diria, aí eu vou dizer a minha opinião, a educação tem características sistêmicas, mas não tem um sistema. É isso que é conceitualmente que a gente pode dizer. Sistema supõe, acima de tudo, uma articulação entre as partes as partes podem participar efetivamente das decisões. Isso não há por completo no federalismo brasileiro na área de educação. Claro, é interessante, e o Bernardo falou um pouco sobre isso, e o Maurício também, do ponto de vista do modelo de financiamento, nosso modelo de financiamento é melhor do que da saúde. É interessante isso. Mas a saúde é mais sistema do que a gente. Talvez um modelo que eu acho que é mais interessante no caso de financiamento, porque ele envolve uma preocupação que o Naércio colocou, porque ele envolve não só redistribuição, mas desempenho, é a assistência social. Eles são mais redistributivos do que saúde e educação e têm desempenho também. Acho que a gente precisa olhar um pouco para o que os outros sistemas de políticas públicas no Brasil estão fazendo. Não precisa ir nem muito fora do Brasil, não precisa nem olhar o exemplo da Austrália, muito citado. No Brasil tem coisas melhores e estão funcionando. Eu acho que tem um outro ponto importante aí, na verdade, do ponto de vista deste sistema, ou dessas características sistêmicas que não tem um sistema, que é: nós precisamos ter fóruns federativos. Esse é um ponto que Marisa falou muito aqui. Cansou-se aqui de falar, falou, e é muito importante, gente. Sabe por quê? O fundo que nós temos com o recurso mais livre para gastar em educação no Brasil é a FNDE. Tem representante dos estados e municípios na FNDE? Não. E nós gastamos dinheiro, mais dinheiro, de vários governos, eu não estou fazendo uma discussão partidária aqui, de vários governos, transferências voluntárias, que obrigam os estados e municípios a copiar o que alguém pensou em Brasília. O exemplo das creches talvez seja o mais drástico. Que construíram creches iguais para todo o país, algumas viraram agora verdadeiras obras inacabadas, sem que isso tivesse sido discutido. Eu não admito que se fale que o Brasil tem sistema de educação enquanto o FNDE funcionar do jeito que funciona. Enquanto funcionar do jeito que funciona, o Brasil não tem sistema de educação. É isso. Então, nós temos que criar urgentemente fóruns federativos, que são importantes no nível nacional, a tripartite, mas são muito importantes nos estados. Claro que aumentou a cooperação e a colaboração nos estados, mas eu sinto dizer para vocês, isto é exceção.
Em 2014, eu fiz pela Natura entrevistas com vários estados e com os agentes municipais. Se nós formos muito otimistas acompanhando os últimos anos, talvez uns 4 ou 5 possam ser considerados estados que têm alguma ação indutiva mais forte de cooperação com os municípios. A maioria não tem. Os municípios diziam para a gente, o governo federal trata melhor a gente do que os estados. Portanto, a bipartite é essencial na educação. Então, o Fórum Federativo, isso é uma base fundamental para a gente aumentar a colaboração no Brasil. E tem uma outra coisa que eu acho que é fundamental nesse tema, que é a questão intermunicipal. Mozart falou muito rapidamente disso, mas o Brasil é um país que quase 70% dos municípios tem até 20 mil habitantes. Essa estrutura demográfica, sociodemográfica, torna impossível você acreditar que os municípios farão todas as partes das políticas públicas educacional. Isso não é lógico. E nós temos instrumentos de cooperação intermunicipal que mantêm a autonomia dos municípios. Eu acabei de publicar um artigo numa revista estrangeira, eu, Eduardo Green, meu amigo gaúcho, e que a gente mostrou, a área que tem menos consorciamento, aqui não estou pensando no termo consórcio no sentido jurídico, mas de consorciamento das grandes políticas sociais é educação. Isso é uma vergonha. Porque se a gente aumentar essas formas de consorciamento, nós vamos melhorar a capacidade de investir e ter mais resultados. Outro dia, meu amigo PB, espero que esteja bem se recuperando bem, nosso amigo PB, foi pegar e falou assim, vou fazer um estudo para ver onde que são os lugares, o mais rico, ou que regiões mais ricas e regiões mais pobres, distribuindo o território brasileiro para além dos estados, que podem, de alguma forma, que têm melhores resultados entre os mais ricos e entre os mais pobres. Ele mostrou que entre os mais pobres, distribuindo por micro-regiões no país, a região que tinha melhores resultados é a região da Chapada, na Bahia. E entre os mais ricos é o noroeste do Paraná. Qual a semelhança entre essas duas regiões? Tem consorciamento, mostrou o PB. E conseguem gastar melhor seus recursos públicos. Portanto, acho que esse é um tema muito importante. E terminando essa discussão da primeira mesa da tarde, novamente o professor Mozart, esse provocador, nós temos que começar a pensar o federalismo naquilo que a discussão hoje no Canadá, na Austrália, na Alemanha trata, que é a ideia do multi-level government. Ou seja, não podemos pensar as instâncias federativas somente nelas. As instâncias federativas têm que atrair a sociedade. E eu vou ficar pelo tempo num ponto só, que para mim é o ponto mais importante aí, porque vai dialogar com o dia de amanhã, que é como envolver a universidade nesse processo. Se nós não formarmos melhores professores e diretores, e o sistema universitário tem um papel nisso, não é só o sistema público federal, portanto não é só a federação, tem o setor privado também, nós não conseguiremos melhorar muito a educação. Eu não acredito que um sistema educacional seja muito melhor do que a média dos seus profissionais. Os estudos mostram isso. Não tem como, você não tem como tirar. Ele pode ser um pouquinho melhor, você faz uma coisinha aqui, mas não tem como tirar muito mais se gestores e professores tiverem uma média baixa de desempenho, o sistema educacional não vai aumentar muito mais essa média. Não tem estudo empírico mundial que mostre que você consiga tirar algo que não esteja na gestão de pessoas. E, portanto, as universidades têm que ser colocadas nesse modelo de multi-level government. Na última mesa, eu acho que houve discussões muito importantes, porque no fundo estava se discutindo, Naércio me corrija se eu estiver errado, como é que você, ao pensar a questão da governança financeira, combina equidade e qualidade. Isso é um grande desafio para o país. Porque o Brasil não pode melhorar a educação apenas para poucos. A educação pública na minha época, em 1950, quando eu estudava no Colégio Caetano de Campos, quantos alunos? O Brasil criou um sistema como o sistema de admissão, que durou até o começo da década de 70, que expulsava 70% dos alunos da escola. 70%. Até uma vez foi perguntado ao presidente Lula por que ele só fez ali até o ensino primário, que seria o nosso fundamental. Ele disse, olha, essa aqui não dava para passar no exame de admissão naquele momento. Não era ele, era 70% daqueles que estavam no sistema. Não estou nem falando do número de crianças e jovens. Portanto, a equidade é muito importante na nossa história. Mas como fazer equidade e qualidade? Não tem uma resposta fácil, né, Maurício? Mas esse é o grande tema que eu acho que nós temos que pensar. E tem que dizer primeiro, o Fundeb melhorou muito do ponto de vista da equidade. E o Fundeb também melhorou muito do ponto de vista da qualidade, a gente estava conversando aqui,
Porque as pessoas se esquecem, o Fundeb, antes Fundef, foi importante, por exemplo, para diminuir o número de professores leigos no Brasil. Ninguém mais lembra dessa discussão. Teve um impacto importantíssimo entre o final da década de 90 e o começo da década passada. Então, o Fundeb, em suma, que é a coisa mais sistêmica da educação no Brasil, teve avanços muito importantes, mais em equidade, mas também teve avanços em qualidade. E, no fundo, o que a gente está pensando é... Hoje a pergunta, quando a Globo News veio aqui me entrevistar por conta do seminário, representando aqui a discussão do todos, era... nós precisamos de mais dinheiro ou mais gestão? E eu falo, essa pergunta é cretina. Logicamente cretina. Porque em termos per capita, o Brasil tem 48,5 milhões de alunos de educação básica, vai reduzir essa população, mas não vai ser do dia para a noite, vai mudar para 20 milhões. Não é assim. Nós temos, em termos absolutos, um tamanho gigantesco. Em educação, os estudos mostram que os efeitos são intergeracionais. Não só no sentido que o Maurício falou, estou investindo agora para... Mas nós somos o que nossos pais e avós não tiveram. Sistemas educacionais cujos pais e avós têm mais educação é mais fácil de mudar. E o nosso caso é um sistema educacional que até 88 retirou boa parte da população a chance de ter educação. Portanto, os pais e avós do brasileiro mediano não têm educação. É por isso que eles acham educação é a coisa mais importante do Brasil, mas não é o maior problema do país, não é o quinto ou sexto. Isso é um reflexo do que é a história, do que é a trajetória do país. Portanto, se a gente olhar para esse ângulo, a gente precisa sim de mais dinheiro. Mas mais dinheiro pode ser jogado pelo helicóptero, como diria o exemplo do velho nosso querido amigo professor PB. Nós melhoramos muitas coisas em gestão, mas temos que melhorar em muita coisa. E aí eu acho que tem uma coisa muito importante que foi dita hoje aqui, que foi a discussão do Ceará. Queria complementar, se o Maurício me permite, data máxima vênia. O Ceará criou um modelo de colaboração que combina competição e cooperação, Nerso. Não é só competição. O modelo do ICMS está dizendo o seguinte, olha, quem tiver melhor resultado ganha mais. Mas eles criaram um modelo de gestão cheio de medidas de cooperação. Porque se só fosse um modelo baseado na competição do ICMS, talvez não estivesse vivo hoje, Maurício. Tinha um modelo de cooperação da atuação do Estado, que o Edilvan falou brilhantemente hoje, contou como é que foi esse modelo. O aluno é cearense, não é da rede municipal e estadual, e a partir disso criou uma série de medidas. Tem um modelo da escola prêmio, da escola nota 10, que é o prêmio, que faz com que as escolas melhores ganhem dinheiro, mas são obrigadas, né, a ajudar as escolas piores. Você muda o clima nas escolas. Portanto, colaboração é a mistura de corrida por desempenho com cooperação entre as escolas. Isto acho que é uma solução que pode ser reproduzida em todo o Brasil. A pergunta é, temos que fazer uma mudança constitucional para o ICMS? Isso seria muito bom. O Bernardo, que sabe que é fácil a reforma tributária, é muito fácil, não é isso? É difícil. Se conseguíssemos mudar, aquela coisa da cota parte é uma excrescência distributiva e de eficiência. Mas se não conseguirmos, doutor Maurício, nós temos que mostrar e levar isso para mais estados. Se os estados tivessem políticas similares a essa, em que tivesse uma parte premiando por desempenho, uma parte premiando por colaboração, por cooperação, o Ceará, em mais ou menos 10 anos, mudou completamente os resultados do seu ensino fundamental 1. O mais importante é o delta. O delta é altíssimo. Mais do que o resultado é o delta. O delta é impressionante. Dá para fazer isso. Então, eu acho que aí, essa discussão junta gestão e dinheiro, junta qualidade e equidade. Que eu acho que é esse o ponto central. Como é que a gente junta, na verdade, qualidade e equidade? Claro que, e aí vou terminando, para resolver essa discussão de qualidade e equidade, é preciso ter as políticas públicas certas. Ou seja, o que a gente faz em educação que dá certo? Né? A Bárbara vai estar amanhã falando de professor, nós vamos falar de política para a primeira infância. O que dá certo? Mas eu convido amanhã vocês virem que vai ser muito legal. Vai ter muitas coisas muito importantes. Vai estar o MEC falando sobre a sua política para a educação básica nos próximos 4 anos, política de formação e carreira de professor. Nós temos que pensar isso de forma mais sistêmica, pensar a primeira infância, pensar o ensino médio, cujo resultado de evasão hoje é um resultado que não atrapalha só a educação, atrapalha o Brasil para além da educação. Mas não dá para discutir as políticas públicas sem discutir governança.
E aí termino com o último ponto. Eu acho que tem uma lição. Esse debate final foi ótimo, Bernardo, porque assim, os dois argumentos, assim, como a gente torna mais adulto a população brasileira, e o outro argumento, olha, ainda é difícil, eles são dois bons argumentos. Não é um argumento certo e um argumento errado, é uma boa discussão. Sobretudo porque a gente tem que pensar qual é a economia política das políticas públicas no Brasil. E a economia política das políticas públicas no Brasil, algumas coisas não têm a mesma relevância. Eu fui muito amigo, gostava muito do governador Mário Covas, e o Covas dizia o seguinte: saneamento básico no Brasil nunca vai mudar muito, porque não dá para inaugurar obra debaixo da terra. Em educação nós estamos avançando, mas ainda a escolaridade das famílias não é tão alta como gostaríamos. Então talvez nós temos que, a proposta final do Beca foi essa, vamos pensar em transições. Quais vão ser nossos passos daqui para diante em termos de economia política para sermos completamente adultos? E aí passa por discussões de governança que tem a ver com como transformar a educação na política que dá brilho nos olhos das famílias brasileiras. E isso é um processo histórico, não vai ser do dia para a noite, como disse o Maurício, vai demorar. Temos que tomar medidas agora para fazer isso. Mas se a gente colocar isso amanhã, um jogo completamente livre de escolhas públicas no parlamento, sinto informar que a educação não estará no brilho dos olhos dos parlamentares. Federais, não vou nem falar dos estados e municípios. Então nós temos que pensar em etapas para isso. E para mim, para resolver esse problema, e termino, é como que a gente consegue não só convencer a sociedade, o sistema político, melhorar a organização federativa, mas como que a gente consegue casar num discurso a ideia de que a educação é algo que nos tornará melhores como país e mais iguais entre si. Esse é o desafio que amanhã vai ser alimentado pela discussão das políticas públicas. Como resolver. Convido vocês amanhã para discutir isso. Obrigado, pessoal. Foi pesado, hein?